mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e no vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar os capítulos 98 e capítulo 99 do livro A Cruz de Fogo. Para a semana que vem, anota aí, nós iremos ler os capítulos 100, 101 e 102 do livro A Cruz de Fogo. Esse capítulo 98, ele teve um final bem emocionante. Eu fiquei muito emocionada no final do capítulo. E eu juro pra vocês que não esperava este capítulo, não esperava essa história neste momento. A gente já começa com uma ceninha engraçada e aí a coisa vai ficando mais séria a ponto de ficar emocionante no final. O pequeno Jamie estava aqui num processo de desfraude, pelo que eu pude entender. Ele estava deitadinho na sua cama ali, até que a Brianna percebe que ele está fazendo algumas feições um tanto quanto diferentes. O Roger estava acordado neste momento, a Brianna estava sonolenta, era madrugada, mas estava dormindo, acorda sonolenta e percebe que o pequeno Jamie estava fazendo alguns barulhinhos, algumas feições diferentes e logo já começa a gritar para o Roger trazer o pinico. O Roger traz, porque ela tem aquele sentido de urgência na voz e na feição dela, e foi batata, gente, dito e feito. O pequeno Jamie precisava fazer seu xixi e a Brianna teve essa percepção de mãe, né, gente? E pede para que o Roger traga o pinico, e foi bem assim na hora. O que a gente não esperava, né, com esse início engraçado aí de capítulo, é que as coisas ficariam um pouco mais sérias, porque a Brianna, assim que Roger e Brianna se deitam novamente, né, que o pequeno Jamie pega no sono após esse episódio do xixi, eles começam a conversar, né, e o Roger comenta com a Brianna que não se lembra tanto assim da sua mãe. E a Brianna fala que já se pegou pensando nisso por diversas vezes. Será que se acontecesse alguma coisa com ela ou com o Roger, né, neste momento atual, o pequeno Jamie teria lembranças, recordações dos dois? Ela teme mais até pela vida dela. Ela fala pra ele, né, será que ele se lembraria de mim? Eu acredito que não, porque você não tem tantas memórias assim da sua mãe, e quando sua mãe faleceu você tinha 5 anos, né, então o Roger era bem mais crescido do que o pequeno Jamie está no momento. E o Roger começa a se lembrar do que ele se lembrava, do que ele se recordava. Ele começa a puxar essas recordações ali na sua memória, na sua caixinha de lembranças. Não era algo que ele fazia com frequência, pelo contrário, ele evitava trazer essas lembranças da mãe à tona, não gostava tanto assim de fazer. E ele tinha lembranças muito marcantes da mãe dele, né? Quando eu digo marcantes, era porque eram lembranças pontuais, ele não tinha tantas memórias, mas ele tinha essas memórias que eram pontuais, como o colar que a mãe dele sempre usava, que ele até perdeu esse colar na primeira tentativa que ele teve de atravessar ali através das pedras, que foi a tentativa que deu errado. Ele se lembrava também da estatura da mãe dele, que era uma estatura pequena, o rosto, mas era isso, basicamente isso, até porque ele não se permitia lembrar-se tanto dela. A Brianna toca no assunto de como foi o dia que ela morreu, como que as coisas aconteceram, e fala que se ele não quiser falar, tá tudo bem, mas o Roger decide falar sim sobre isso. E se eu não me engano, ele diz aqui nesse trecho que foi a primeira vez onde ele conseguiu falar abertamente sobre o assunto. O Roger descreve então a ocasião da morte da mãe dele. Como eu disse pra vocês, esse capítulo começa assim, gente, cotidiano, vida normal, dia a dia, e acaba trazendo aí um momento muito emocionante da vida do Roger, muito marcante. O Roger conta aqui pra nós que ele tinha 5 anos de idade e morava ali com a mãe dele e com a avó dele, já que, se eu não me engano, o pai dele já havia falecido. As bombas estavam a todo vapor e tinha um abrigo antibombas que era ali perto da casa do Roger, né? E durante a madrugada o alarme toca e todos saem desesperados em direção a esse abrigo. A mãe e a avó do Roger são uma dessas pessoas, né, e toda a vizinhança. O abrigo era próximo, eles conseguem chegar nesse abrigo, mas quando eles estão descendo as escadas do abrigo, eles já logo sentem uma das primeiras bombas caindo, e o teto começa a se abrir. O Roger conta aqui pra nós que a última lembrança que ele tem da mãe dele era que a mãe dele soltava a mão dele, e foi isso que ele guardou na memória dele a vida toda dele, né? O momento em que a mãe dele soltou a mão dele e ele já não se lembrava de mais nada, né? Quando ele foi se dar conta, ele já não estava mais com a mãe dele, ela já havia falecido. E quando o Roger está contando isso pra Brianna, ele se força a lembrar toda a situação, todo o acontecido, e ele, enfim, se lembra que a mãe dele não soltou a mão dele por soltar, né? As pessoas durante o acontecido falaram pra ele, talvez ela soltou sua mão porque
do teto começar a se abrir, sua mãe ficou desesperada e se perdeu de você, mas não foi bem isso que aconteceu. O Roger conta aqui pra nós que eles estavam num nível onde o teto rachou, mas as pessoas que estavam no nível abaixo, como a profundidade era maior, provavelmente nada aconteceria com essas pessoas que estavam nesse nível abaixo. Mas tinha um lance de escadas, tinha muitas pessoas ali na frente deles, então não era algo fácil, né, descer essas escadas para esse nível inferior. Mas de onde eles estavam, era possível ver esse nível inferior, né? Logo ali abaixo, né? Tinha um muro ali do lado deles, onde eles conseguiam ver esse nível logo abaixo. Então, Roger fala que neste momento, a mãe dele soltou a mão dele, mas pegou ele no colo. Gente, eu me arrepiei, eu chorei. Eu acho que as mães que estão lendo esse trecho vão se emocionar muito, porque pra mim foi muito emocionante. E o Roger fala que aquela mulher tão pequena tirou forças, ele não sabe de onde, mas pegou ele no colo e jogou ele por cima do muro pra salvar a vida dele. Muito provavelmente, neste momento, ele perdeu a consciência, porque ele foi arremessado, né, gente? Porque ele foi arremessado, ele teve uma queda e tudo mais, mas foi a queda que salvou a vida dele. Nenhuma das pessoas que estavam presentes naquele nível onde ele estava anteriormente sobreviveram, todas as pessoas morreram. O Roger só sobreviveu mesmo por conta dessa atitude indescritível que a mãe dele teve nesse momento. Então o Roger, ele se lembra disso pela primeira vez e ele garante pra Brianna que independente do que acontecer, sim, tanto o pequeno Jamie quanto ele vão sim se lembrar dela. Gente, eu terminei assim, vocês podem imaginar, porque escrevendo aqui pra vocês eu já super me emocionei, né? Imagine enquanto eu estava lendo. Eu fiquei super emocionada. E pra completar, no capítulo seguinte, eu também fiquei super emocionada, gente, porque a gente já começa ali o capítulo primeiro, né? Antes da gente falar sobre isso, vamos falar ali sobre o começo do capítulo. A missão do Jamie está firme e forte, a missão dele de encontrar o Stephen Bonnet, e ele já começa a colocar o seu plano em prática. A ideia do Jamie era enviar uma carta pro Milford Lyon. Se eu não me engano, a gente conheceu esse personagem alguns capítulos atrás, se eu não me engano foi até no casamento da tia Jocasta. O Jamie, ele tá escrevendo essa carta pra ele, falando pra ele que está considerando a ideia de vender o seu produto, né? Vulgo o seu uísque clandestino. Só que ele tem algumas dificuldades, ele tem alguns medos de que ele perca essa carga durante o caminho, né? Durante o caminho que esse uísque vai precisar fazer para ser vendido. E ele queria a garantia do Lyon que teria uma pessoa de confiança que sabia lidar com esse tipo de situação, contrabando, para que pudesse fazer o transporte da carga dele. E isso aí, gente, era um plano do Jamie, porque essas exigências pro Lyon, ele provavelmente falaria, olha, eu tenho uma pessoa muito boa para isso, para fazer esse trabalho, que é o Stephen Bonnet, e aí que o Jamie solicitaria um encontro para conhecer o Stephen Bonnet, para ver se ele estaria apto para fazer esse trabalho para ele. Esse era o plano do Jamie. A Claire ainda fala, mas será, né, que ele teria essa disposição de apresentar vocês dois? O Jamie acreditava que sim, porque segundo o Lyon, o produto do Jamie era muito bom, então valia muito a pena fazer todo esse transporte, se dedicar mesmo aí ao contrabando desse whisky. Então o Jamie acredita que assim que ele se mostrasse disposto a vender o seu produto, o seu whisky clandestino, o Lyon moveria ali, né, céus e terras para fazer esse encontro entre Stephen Bonnet e Jamie Fraser acontecer. E quando acontecesse, Jamie estaria pronto para matá-lo. Esse era o plano do Jamie. Essa carta destinada ao Lyon foi enviada através do Fergus, e quando o Fergus retorna, algumas cartas retornaram junto. Ainda não poderia ser uma resposta do Lyon, mas a Claire fala que o coração dela dispara quando ela pega esse montante de cartas, né? Ela começa a passar carta por carta até que uma dessas cartas faz o coração dela bater mais forte, gente, porque ela conhecia a caligrafia. E eu não imaginava, mas tivemos aqui finalmente a resposta da tia Jenny pro Jamie, gente. Aí já fiquei emocionada de novo, né? Porque daquele jeito da Jenny, todo durão, tudo mais, mas ela nos emociona. Para começar a carta dela, ela começa aqui com uma situação um tanto quanto diferente que nos deixou intrigados. Eu confesso que, gente, eu estou intrigada para saber o que vem por aí, tá? Se eles vão tocar nesse assunto novamente, mas acho que sim. E Claire também ficou com a pulguinha atrás da orelha. Já vou te contar, porque eu sei que você tá curiosa do lado daí também. A Jenny fala
que teve um momento chave que fez com que ela percebesse que ela sentia falta do Jamie e que ela ainda se importava muito com ele. Que foi neste momento que ela teve essa percepção do quanto ela amava e queria bem o irmão. Ela falou assim pra nós que uma das filhas dela teve mais um bebezinho. Ela se tornou avó mais uma vez. Ela foi até a casa dessa filha para ajudá-la no parto e tudo mais, e quando estava retornando para Lallybrook, o cavalo dela se machuca, cai, ela também machuca o pé dela, e ela estava, gente, assim, num lugar onde era distante para ela voltar para casa da filha e também distante para ela seguir rumo a Lallybrook. Mas havia uma residência que estava bem ali, no meio dessas propriedades. Era uma pessoa que ela não pediria ajuda nunca na vida, somente pediria ajuda se ela estivesse nessa situação que ela estava. Machucada, impossibilitada de voltar para casa, impossibilitada de caminhar, até porque uma tempestade se avizinhava. Então ela decide ir até a casa dessa pessoa para pedir ajuda. Ligory Mackenzie, porque agora ela não era mais Ligory Fraser, e sim Ligory Mackenzie, já que a própria tia Jenny descreve aqui para nós que bateu o pé para que ela não tivesse mais esse direito de usar o sobrenome Fraser e passasse a usar o seu nome de solteira, e foi assim que aconteceu. A tia Jenny fala que estava ali se aproximando da porta dos fundos até que começou a ouvir uma barulheira um tanto quanto estranha. Quando ela pôde prestar atenção no que ela estava ouvindo, ela começou a perceber que ela estava ouvindo gemidos de prazer vindos da Ligory, gente. E ela fala que naquele momento ela ficou pé da vida porque ela sentiu assim uma ira tomar conta dela, que ela só queria defender a honra do Jamie. Porque, gente, eles não estavam mais casados e tudo mais, mas, gente, a Ligory vivia uma vida de rica, assim como a própria tia Jenny fala aqui pra nós, às custas do dinheiro que o Jamie enviava pra ela já há alguns meses, alguns anos, se não me engano. Então ela fala que uma ira tomou conta dela e ela, sim, naquele momento percebeu que ela ainda se importava com o Jamie, porque foi pensando no irmão que essa ira tomou conta dela. E ela não dá continuidade ao assunto, gente. Ela simplesmente não conta pra nós quem era este homem que estava junto, porque ela ouviu vozes e gemidos de homem também. Então ela não conta pra nós quem era esse homem que estava com a Ligory Mackenzie. O início da data da carta tá no dia 16 de setembro de 1771. A Claire fala que houve uma pausa na escrita da tia Jenny neste exato momento e ela retorna 2 dias mais tarde, dia 18 de setembro de 71, continuando a escrever a carta e não toca mais no assunto da Ligory, gente. E a Claire fala, ela não contou? Como assim ela não deu continuidade nessa história? E quem é esse homem que estava com a Ligory? Mas a carta continua. A tia Jenny fala aqui pra ela o quão doloroso é a vida dela sem saber notícias do filho, mas que no final das contas ela acabou entendendo que as mulheres não têm como comandar, não tem como direcionar a vida dos homens, né? Ela é cercada por homens que sempre fizeram o que quiseram, onde ela nunca teve autoridade suficiente para falar o que esses homens deveriam fazer, o que ela queria que eles fizessem. E ela sabia que com seu filho não seria diferente, mas que doeu muito para ela acreditar e que ainda dói muito a ausência do Ian na vida dela, do jovem Ian na vida dela, mas que também dói muito na vida dela, dói na alma dela, a ausência do irmão, a ausência do Jamie na vida dela. E ela termina essa carta dizendo que no leito de morte da Ellen, da mãe deles, pediu para que ela cuidasse do Jamie. E ela fala como se eu pudesse não fazê-lo. E assina a carta como a sua afetuosa e amorosa irmã. E foi como eu disse pra vocês, né? Desse jeito durão, desse jeito sério da tia Jenny, mas ela conseguiu me emocionar no final dessa carta. Mas, gente, Claire e Jamie ficaram com a pulga atrás da orelha. Quem será que era essa pessoa que estava junto da Ligory? Mas o Jamie termina essa carta muito emocionado, ele derrama até algumas lágrimas. Finalmente, o perdão que ele tanto esperava, que ele tanto ansiava da irmã veio. E a Claire conta aqui pra nós que naquele dia eles tiveram uma noite extremamente agradável, em família. Inclusive, ela e o Jamie perceberam uma troca de olhar cúmplice entre Brianna e Roger, quando a Marcia lhe menciona o fato de aumentar a família. Tanto Claire e Jamie perceberam esse olhar cúmplice dos dois, né? E já estão imaginando que aí tem. Tiveram uma noite agradável, em família, todo mundo reunido, as crianças da Marcia e do Fergus, o Fergus cantando,
junto com o Roger, então foi uma noite muito agradável. E quando eles vão pro quarto, logicamente que Claire e Jamie, embalados por esse clima de felicidade, perdão e família, fazem amor e vão dormir. Só que, gente, o que acontece? Durante a madrugada, a Claire fala que acordou com o toque do Jamie mais uma vez e que ela deixou. Até que ela começou a perceber que esse toque estava diferente, mais agressivo, rude, coisa que o Jamie nunca havia sido com ela. Foi um toque completamente diferente, ela sabia que era o Jamie, mas foi um toque completamente diferente e ela já acorda assim assustada quando o Jamie já estava ali no meio das pernas dela. Só que, gente, o que ela percebe é que o Jamie estava dormindo, ele não estava nem acordado. E naquele momento, ela liga os pontos e imagina que o Jamie estava sonhando com a Ligori. Ela levanta furiosa, acorda o Jamie, que assim, completamente envergonhado, sai do quarto descalço mesmo e vai direto pro celeiro. Ela fica pensando ali no que ela vai fazer e decide ir atrás do Jamie. O Jamie tá lá trabalhando, percebe que ela chegou, mas não dá muita bola, gente, porque eu imagino que ele está aqui muito envergonhado da atitude dele e tudo mais. E ela fala que era uma atitude compreensível, né? Porque ela até faz aqui uma conexão de quando ela era casada com o Frank, que estava no futuro, né? Que ela não conheceu as amantes que o Frank teve. E apesar dele ser muito discreto, vez ou outra, ela conseguia perceber nele um olhar diferente quando ele estava no supermercado, na farmácia, um olhar para outras mulheres. Então, ela percebia esses olhares e ficava assim, furiosa de ciúmes. Ela não amava o Frank, não queria mais nada com ele, mas ela até fala aqui que ciúmes e razão não andam juntos, né? Então, ela não entendia, mas ela compreendia muito bem essa situação do Jamie. E o Jamie até fala que pra ela, quando essa vergonha passa, ele até conversa com ela e fala: olha essa cena aqui, eu não sei o que aconteceu, eu não sinto nada por ela, eu não conseguiria provavelmente ficar na mesma sala que a Ligor Mackenzie mais, mas eu quero muito pegar um navio, atravessar esse oceano e descobrir quem é esse homem que tá dormindo com ela. Porque aqui, gente, entra uma questão muito maior, né? Vocês provavelmente vão se lembrar que tanto na série quanto nos livros, o Jamie descreve que ele e a Ligor não tinham um relacionamento onde o sexo era presente, já que a Ligor não gostava. A Ligor não permitia que o Jamie tocasse nela. E ele achava que era um problema dela, achava que ela não gostava até do sexo em si, né? Então isso meio que confortava o Jamie. Quando ele leu ali que ela estava sentindo prazer, estava bem satisfeita com outro homem, gente, o ego provavelmente falou muito mais forte. E o Jamie quer saber quem que é esse homem. O Jamie, inclusive, fala: o que ele tem que eu não tenho? Porque ela permite que ele a toque, mas não permitia que eu a tocasse. É um questionamento que o Jamie faz no final desse capítulo. E eu confesso pra vocês, gente, que estou curiosíssima com essa situação, estou curiosíssima para saber quem é este homem, o que que Dona Ligor anda aprontando, será que era ela mesmo? O que será que ela anda aprontando naquela Escócia? E o Jamie também pergunta pra Claire nesse momento, né? Já houve alguma vez, já aconteceu de em algum momento, de quando a gente estava junto, de quando estávamos fazendo amor, onde você pensou no Frank, onde você viu o fantasma do inglês, né? E sim, já teve esses momentos, a Claire fala aqui, né? Ela só tenta buscar palavras pra contar isso pro Jamie, de uma forma com que ele entenda o que ela está tentando dizer pra ele e que não machuque ainda mais, né? De que não deixe o ego dele ainda mais ferido do que já está ali naquele momento. Que intensa a leitura dessa semana, né, gente? Foi uma leitura muito intensa. Já quero saber o que você achou da leitura da semana, qual foi o ponto que você mais gostou, o que você achou. Não deixa de comentar aqui, porque como eu já disse pra vocês, o seu comentário é fundamental, faz muita diferença pro meu trabalho. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!